Boa tarde, então. Vamos começar o webinar de hoje, cujo tema é anatomia radiológica do retroperitônio. Essa aula eu vou dividir da seguinte maneira. Primeiro, falar sobre a teoria dos três compartimentos, que foi criada por Morton Myers na década de 70. Segundo, sobre a teoria dos planos interfaciais da década de 80. As vias de disseminação dos processos inflamatórios e tumorais. Posteriormente, a caracterização de algumas massas retroperitoneais e, por fim, um destaque dos principais pontos da aula. Bom, Morton Myers foi um radiologista que estudou bastante a anatomia da cavidade abdominal. Ele tem um livro clássico utilizado em radiologia. Hoje em dia ele está aposentado, mas a teoria dos três compartimentos se baseia no fato de que o retroperitônio ele é dividido em três espaços. Um primeiro espaço mais anterior, chamado de pararenal anterior, um segundo espaço no meio, chamado de perirenal, e um terceiro espaço denominado como pararenal posterior. Nós temos aqui uma representação, são dois desenhos esquemáticos dos três compartimentos retroperitoneais de Morton Myers. A gente vê no desenho à esquerda um corte transverso no nível das lojas renais. O compartimento pararenal anterior, ele pode ser observado aqui onde está achurado em verde. Dentro desse compartimento pararenal anterior nós temos, por exemplo, o pâncreas, é um dos órgãos, e a porção descendente do cólon, do intestino grosso. Então ela também tem uma região que é retroperitoneal. Outros órgãos que compõem o espaço pararenal anterior são a raiz do mesentério, do intestino delgado, e da segunda à quarta porções do duodeno. Então, todos esses órgãos se localizam nesse espaço verde, que é o espaço pararenal anterior. Observem que esse espaço pararenal anterior ele tem um limite anterior, que é dado pelo folheto parietal peritoneal. Então, à frente dele, você teria a cavidade peritoneal, e separando a cavidade peritoneal do espaço pararenal anterior, nós temos o folheto parietal desse peritônio. Bom, o espaço do meio, na cavidade retroperitoneal, é chamado de espaço perirenal. É esse que está representado em amarelo aqui. Então, nesse espaço perirenal, nós temos a gordura que preenche o espaço, e nós temos também, como órgãos principais, os rins e as glândulas adrenais. Esse espaço também é delimitado por fáscias. Então, a fáscia que delimita a porção anterior do espaço perirenal é a fáscia renal anterior, ou também conhecida como fáscia de Gerota. E a fáscia renal posterior delimita a região posterior desse espaço perirenal. Essa fáscia renal posterior é também conhecida como fáscia de Zucker-Kendall, é o epônimo dessa fáscia. Notem que a fáscia renal anterior, ela separa o espaço perirenal do espaço pararenal anterior. Então, é o limite posterior do pararenal anterior e o limite anterior do perirenal. O terceiro compartimento, que é o mais posterior deles, na verdade é um compartimento que contém somente gordura. Ele está achurado aqui em cinza, não tem órgão nenhum nessa região, e ele é denominado de compartimento pararenal posterior. Os limites do compartimento pararenal posterior são, na frente, a fáscia de Zucker-Kendall, ou a fáscia renal posterior, e atrás, a fáscia transversa. Observem também que esse espaço achurado em cinza, ele se continua com a gordura pró-peritoneal da parede anterior e lateral do abdômen. Então, existe uma contiguidade
desse espaço pararrenal posterior com a gordura da parede lateral do abdômen. No desenho esquemático à direita, nós temos uma representação no plano sagital do rim direito e também, consequentemente, do espaço perirenal do lado direito. Observem que à frente do rim direito, a gente tem a fáscia renal anterior e atrás a fáscia renal posterior. Observem também que essas duas fáscias, elas se fundem superiormente e, na verdade, elas se juntam à fáscia do diafragma. Abaixo, existe uma certa controvérsia do limite inferior desse espaço perirenal. Alguns autores dizem que há uma livre comunicação com a cavidade pélvica e outros afirmam que as fáscias renais anterior e posterior, elas se convergem em direção à cavidade pélvica. A gente vai ver isso mais em detalhes à frente, mas essa interrogação é colocada aqui justamente pela controvérsia que existe entre os diversos autores sobre os limites desse espaço. Em verde, nesse corte sagital, a gente tem o espaço pararrenal anterior, que eu já comentei no desenho ali à esquerda, e falei sobre alguns órgãos que se encontram no interior desse espaço pararrenal anterior. Esse espaço pararrenal anterior, o limite superior dele é dado pelo diafragma, e o limite inferior ele é livremente comunicável com o espaço pélvico retroperitoneal. Então, os processos que acontecem nesse espaço pararrenal anterior têm possibilidade de se disseminar para a cavidade pélvica, assim como acontece com o espaço perirenal. O espaço pararrenal posterior, nesse desenho esquemático em perfil, ele é fechado na parte de cima e ele também apresenta uma comunicação com a cavidade pélvica na parte de baixo. Então, ele é livremente comunicável também na parte de baixo. Então, observem que, de uma maneira geral, esses espaços retroperitoneais, eles têm comunicação com a cavidade pélvica. Pode variar a maneira como isso acontece, mas os três se comunicam com a cavidade pélvica. Então, qualquer processo inflamatório ou, eventualmente, neoplásico do retroperitônio abdominal, ele pode se estender para a pelve. A parte de cima já funciona diferente. O espaço perirenal, tradicionalmente, ele é fechado pela face do diafragma, exceto em dois pontos que eu vou comentar mais à frente. O espaço pararrenal anterior também tem como limite a cúpula diafragmática e o espaço pararrenal posterior. Na verdade, a fáscia transversa, ela se fecha, se junta com a fáscia do psoas maior, do psoas maior e com a fáscia do quadrado lombar. Então, acima, o espaço pararrenal posterior é fechado e abaixo ele é aberto. Com isso, a gente define os três compartimentos do reto peritônio imaginados por Morton Myers: pararrenal anterior, perirenal e pararrenal posterior. E a separação desses compartimentos é dada pelas fáscias retroperitoneais, que eu já comentei anteriormente. Bom, naquela época, esse conhecimento anatômico ele fez muito sucesso, só que existia um problema com essa teoria. Se os compartimentos são fechados, como pode os processos inflamatórios neoplásicos se disseminarem para outros espaços? Então, se na verdade eles funcionam como barreira, como é possível que um processo inflamatório, por exemplo, no espaço pararrenal anterior, ele possa posteriormente se disseminar e localizar-se no espaço pararrenal posterior? Não teria sentido se essas fáscias funcionassem somente como barreiras. A partir dessa dúvida que foi colocada, alguns anatomistas, na verdade, imaginaram essas fáscias do retroperitônio de maneira diferente. Eles imaginaram como estruturas que são compostas por diversas camadas, finas camadas. Então, a fáscia renal anterior, a fáscia renal posterior, elas são compostas por camadas sobrepostas que, eventualmente, elas se abrem e deixam passar, por exemplo, líquido. Então, são espaços potenciais de disseminação. Então, nesse modo de pensar, essas fáscias não seriam mais barreiras, mas funcionariam até mesmo como caminhos
através dos quais o processo inflamatório ele poderia se disseminar. E isso acontece toda vez que você tem uma quantidade razoável de líquido que se acumula de forma muito rápida, em curto prazo. Então, a pressão hidrostática que existe naquele compartimento determinado em que esse líquido acumula, força com que ele saia através dessas fáscias do retroperitônio, já que elas são compostas por finas camadas sobrepostas que, eventualmente, elas se expandem e deixam passar o líquido e deixa passar o processo inflamatório ou neoplásico. Então, a partir disso, alguns autores formularam a teoria dos planos interfaciais. Observem aqui no desenho esquemático do lado esquerdo que nós temos o rim ali no meio, a gordura perirenal achurada em amarelo, e à frente, onde estaria a fáscia renal anterior, nós temos uma área mais espessada, pintada em vermelho, que é chamada de plano retromesentérico. Retromesentérico porque o mesentério, a raiz do mesentério do intestino delgado, fica logo à frente desse plano. Então, esse plano, que seria a projeção daquela fáscia renal anterior, é chamado de plano retromesentérico. Atrás, onde eu teria aquela fáscia renal posterior, na projeção dela, eu vou ter o que os autores chamaram de plano retrorrenal. Então, o plano retrorrenal, ele se localiza na projeção daquela fáscia renal posterior. Observem que, do lado dessas duas fáscias renais anterior e posterior, eu tenho uma outra fáscia lateral, que é chamada de fáscia lateroconal. Essa fáscia lateroconal, ela tem contiguidade com a fáscia renal anterior e com a fáscia renal posterior. Observem que aquela área espessada em vermelho, tanto anterior quanto posterior, elas convergem em direção a essa fáscia lateral, que é chamada de fáscia lateroconal. E essa fáscia, a projeção dela determina o chamado plano lateroconal, que é um outro plano de disseminação também desses processos inflamatórios do retroperitônio. Então, nós temos 3 planos aqui, vistos no desenho esquemático transverso do lado esquerdo. O plano retromesentérico, que a grosso modo corresponde à fáscia renal anterior. O plano retrorrenal, que seria a grosso modo a fáscia renal posterior. E o plano lateroconal, que a grosso modo corresponderia à fáscia lateroconal. Então, esses são locais de disseminação dos processos inflamatórios do retroperitônio. É por isso que um líquido que se acumula no espaço pararrenal, ele pode se localizar na fáscia lateroconal ou no plano lateroconal, como pode se localizar também no plano retrorrenal ou até mesmo aqui no nível perirenal. Nesse nível perirenal, observem que existem diversos septos que se comunicam com esses planos ao redor do espaço perirenal. Esses septos têm nome, eles são chamados de septos de Kunin, e na verdade eles fazem a ligação da cápsula do rim, que se encontra aderida ao parênquima renal, às fáscias perirenais. Essa é a função dos septos. Além desses septos de Kunin, existem também nesse espaço perirenal presença de linfáticos e vasos arteriais e vasos venosos. Então, esses septos e os linfáticos são vias também de disseminação dos processos inflamatórios ou neoplásicos. Agora observem nessa desenho esquemático em perfil do lado direito, é um corte sagital feito no rim direito, em que eu observo ali em vermelho o fígado, e embaixo eu tenho pintado em verde o espaço pararrenal anterior, em amarelo o espaço perirenal, e em cinza o espaço pararrenal posterior. E entre esses espaços, observem que existe ali uma linha vermelha mais à frente, que seria exatamente aquele plano retromesentérico, uma linha meio roxa atrás, que corresponderia ao plano retrorrenal. Notem que esses planos se unem lá em cima, como eu já chamei a atenção anteriormente, para fechar esse espaço perirenal.
E embaixo eles também se unem e formam apenas um plano único, que é chamado de plano combinado interfacial. Então, no seu trajeto em direção à cavidade pélvica, aí os autores não têm dúvida, é um espaço fechado que se comunica por meio desse plano intercombinado facial. Lembra que naquela teoria de Morton Myers, dos espaços retroperitoneais, existia uma dúvida se o espaço perirenal ele era fechado ou aberto embaixo. Existiam controvérsias. Por essa teoria dos planos, o plano retromesentérico e o plano retrorenal, eles se fundem na parte de baixo em um plano combinado interfacial que transmite, portanto, as coleções, os fluidos da cavidade retroperitoneal para a gordura do retroperitônio na pelve. Então, aqui do lado esquerdo, nós temos um desenho esquemático que representa a ideia dos espaços do pararenais de Morton Myers. Observem ali na frente, ali em cinza, né, em cinza meio esbranquiçado, eu tenho o espaço pararenal anterior, que contém o pâncreas ali no meio, em amarelo, e contém também os cólons descendente e ascendente, eles são retroperitoneais. Notem que esse espaço pararenal anterior é delimitado na frente pelo peritônio parietal posterior e atrás por aquele ARF, que é a fáscia renal anterior. Esse ARF, fáscia renal anterior, e o PRF, que é a fáscia renal posterior, eles delimitam o espaço perirenal, onde existe gordura, onde existe o rim e onde existem as adrenais. O espaço pararenal posterior, por sua vez, ele se localiza atrás desse perirenal e está delimitado na frente pela fáscia renal posterior e por aquela fáscia roxa atrás, que é chamada de fáscia transversa. Observem a contiguidade da fáscia transversa com os planos de partes moles da parede lateral do abdômen, né? Então, os processos do retroperitônio, eventualmente, quando atingem o espaço pararenal posterior, eles podem se disseminar até mesmo para a parede lateral. É esse o sentido daquele sinal de Turner da pancreatite aguda, quando você tem aquelas manchas escurecidas na parede abdominal, na pancreatite, é o líquido hemorrágico ou aquelas secreções enzimáticas do pâncreas que se dissemina para o espaço pararenal posterior e, eventualmente, por contiguidade, atinge a gordura da parede lateral e até mesmo anterior do abdômen, causando aquele sinal de Turner no exame físico. Olhando aqui para o lado direito, nós temos aquela representação da teoria dos planos interfaciais. Então, observem, eu tenho um rim no meio, existe aquele espaço perirenal, o pararenal anterior, o posterior, só que o raciocínio agora é um pouco diferente. Na projeção das fáscias existe um espaço retromesentérico, que é esse RMP que se encontra aqui no meio. Observe que o espaço retromesentérico ele se comunica na linha média com o homônimo contralateral. Então, os processos inflamatórios do retroperitônio do lado direito, por exemplo, podem se comunicar com o lado esquerdo e vice-versa por meio desse espaço retromesentérico. Atrás, como nós falamos, existe aquele espaço, aliás, existe o plano retrorenal. Tanto o retrorenal como o retromesentérico se comunicam com a cápsula renal por meio dos septos de Kunin, que estão representados ali no desenho esquemático, e esses dois planos, retromesentérico e retrorenal, eles se comunicam com o plano lateroconal, aquela linha abóbora ali na parede do lado direito, por meio dessas fáscias, né? Então nós temos aqui a representação desses três planos, o lateroconal, que é mais lateral, o retromesentérico, que é mais anterior, e o retrorenal, que ele é mais posterior. Então, nesse slide, a gente vê os 4 planos de estudo que os autores denominaram para justificar a disseminação dos processos inflamatórios ou tumorais na cavidade retroperitoneal, retromesentérico, retrorenal, lateroconal e interfacial combinado, que é um plano único em direção à cavidade pélvica. Essa aqui é uma imagem
é um corte transverso de tomografia computadorizada no nível das lojas renais. Observem ali à direita que as setas brancas, elas mostram uma linha, e essa linha é exatamente a fáscia renal posterior. As setas azuis, por sua vez, mostram uma outra linha, que seria a fáscia renal anterior. E as setas vermelhas apontam uma linha mais lateral, que é chamada de fáscia lateroconal. Então, são essas fáscias retroperitoneais que dividem o retroperitônio nos 3 compartimentos. Notem que a fáscia lateroconal, ela se une, ela tem um ponto de trifurcação com as fáscias renal anterior e fáscia renal posterior. Então, é uma via de disseminação contígua entre uma fáscia e outra que nós vemos ali, naquele ponto de trifurcação. Do lado esquerdo, achurado em laranja, a gente observa o espaço pararenal posterior. À frente dele eu tenho aquela fáscia renal posterior e atrás desse espaço, que só contém gordura, eu tenho exatamente a fáscia transversa da parede abdominal. Tá? Então é um desenho, aliás, é um esquema de tomografia mostrando essas imagens das fáscias e a divisão do retroperitônio. Bem, os rins embriologicamente, eles se localizam na cavidade pélvica e por meio da evolução, eles sobem e vão se fixar na cavidade retroperitoneal abdominal, que é o local anatômico normal de encontro dos órgãos renais no paciente adulto. Então aqui nós vemos esse primeiro esquema, é como se fosse uma imagem em perfil, e eu estou olhando à frente, achurado em verde, a cavidade peritoneal. E atrás, achurado em vermelho ou em salmão, eu tenho a cavidade retroperitoneal. Lá embaixo na pelve, eu noto aquele espaço amarelo, que seria já o primórdio do espaço perirenal, contendo um ponto vermelho, que é exatamente o mesoderma do rim. Então, essa primeira fase de desenvolvimento. Conforme o embrião ele vai se desenvolvendo, aquele espaço perirenal ele vai aumentando de tamanho, o parênquima do rim também ele vai crescendo, acompanhando junto o crescimento do espaço perirenal, e notem que há uma tendência para a migração superior. Isso vai progredindo aos poucos, e finalmente a gente nota que aquele espaço perirenal ele tem uma delimitação superior feita ali pelo diafragma, que está pintado, está achurado em branco lá em cima, e aquelas fáscias renais anterior e posterior, elas vão se juntar às fáscias do diafragma. E a partir disso eu vou ter, sim, na formação definitiva da cavidade retroperitoneal, um espaço pintado em azul, que é o pararenal anterior, um em amarelo, que é o perirenal que contém o rim, e posteriormente eu tenho ali achurado em vermelho ou em salmão o espaço pararenal posterior. Então a migração do rim para a cavidade abdominal, ela ajuda a delimitar esses 3 compartimentos do retroperitônio. Do paciente que eventualmente não apresenta, por algum motivo, a migração do rim para a cavidade abdominal, a gente pode observar esse rim na cavidade pélvica como variação anatômica. Então eu tenho ali, naquela imagem de ultrassom, por exemplo, é um corte sagital, em que eu noto a bexiga embaixo, e logo acima da bexiga eu tenho um rim pélvico, é um rim que não migrou. As imagens de tomografia, nessa imagem maior, é um corte da pelve, estou vendo ali os 2 ossos ilíacos, e o grande rim do lado direito, localizado exatamente na pelve. Mesma coisa na imagem pequena no corte sagital, parecida com a imagem do ultrassom, né? O rim localizado ali por trás da bexiga, e no corte coronal, que é esse último corte da extremidade aqui de frente, mais uma vez ali o rim bem alojado na cavidade pélvica. É um rim pélvico, é uma variação anatômica em virtude dessa não migração do órgão renal para a cavidade retroperitoneal abdominal. Os autores imaginam o espaço perirenal como se fosse um cone invertido, a base larga, né? Lá em cima, aquelas fáscias se unem à fáscia do diafragma para fechar aquele compartimento perirenal em cima.
E embaixo, as faces renais anterior e posterior, elas se juntam, se fundem em torno do ureter. Então, aquele espaço de comunicação da cavidade abdominal com a pelve é feito por meio dessa fusão das duas fáscias em torno do segmento ureteral. Esse aqui é um vídeo para mostrar o espaço perirrenal na ultrassonografia. É um vídeo em perfil, é um vídeo sagital do rim direito, né? Então eu tenho ali embaixo o rim e tem ali em cima um órgão bem grande que é o fígado, como a gente vê aqui pelo desenho esquemático. Então, em vermelho no desenho a gente tem um rim, acima dele o fígado no plano sagital, aquela linha branca mais para a extremidade, meio inclinada, seria a delimitação dada pelo diafragma, pelo músculo diafragmático. Entre o verde e o azul, nós temos o espaço perirrenal, e esse azul, na verdade, ele delimita o recesso do peritônio, da cavidade peritoneal, que chega perto ali, olha, daquele espaço entre o fígado e o rim. Por trás desse azul, eu tenho exatamente o contato do rim direito com o fígado no espaço perirrenal. Essa região do fígado que se encontra em contato, entre aspas, com o rim direito, e que a gente vê até mesmo aqui pela ultrassonografia, olha, um espaço meio gorduroso, branco ali que existe entre o rim direito e o fígado, é o contato retroperitoneal desse órgão com a chamada área nua do fígado. Por que a área nua do fígado? Porque não tem, nessa região do fígado, a cobertura do folheto peritoneal, isto é, essa parte posterior do fígado em relação com o rim direito, ela não é peritonizada, como dá para ver ali pelo esquema. Você nota que o peritônio que está pintado em azul, ele não chega até o final do fígado. Ele deixa uma margem posterior descoberta, que é chamada área nua. E essa área nua do fígado, ela tem comunicação com o espaço perirrenal. Esse é um desenho esquemático do espaço perirrenal. Do lado direito, o esquema mostra em verde a gordura do espaço perirrenal, em azul as duas glândulas adrenais e em vermelho os rins. Então ele é fechado em cima e fechado embaixo. A imagem do meio, de tomografia, é uma imagem no plano coronal, de frente. Então eu vejo ali, olha, na seta de cima, apontando a gordura do espaço perirrenal, com a glândula adrenal no meio ali, aquela imagem em V invertido, que a gente tem lá em cima. E o diafragma fechando aquele espaço perirrenal em cima. E embaixo, nessa imagem do meio, a seta aponta a gordura perirrenal, que ela se comunica parcialmente com a gordura do espaço extraperitoneal da pelve. Na imagem à esquerda é um plano sagital de uma tomografia computadorizada, em que eu noto ali o fígado em cima, o preto seria o pulmão, né? E separando o pulmão do abdômen nós temos o diafragma, obviamente, e aquele grande órgão em branco ali, impregnado pelo meio de contraste, é o rim direito. Observem que na seta curva ela mostra a relação do rim direito no espaço perirrenal com a chamada área nua do fígado. E embaixo, aquela seta reta na imagem esquerda mostra a gordura que comunica o espaço retroperitoneal com a pelve. Esse é um desenho esquemático do rim, do espaço perirrenal em perfil. Então, usando aquela teoria dos planos interfaciais, a gente tem ali em cima o diafragma, em cima aquele plano retromesentérico verde e o plano retrorenal vermelho, eles se juntam à face do diafragma para fechar esse espaço por cima. No meio tem ali a loja renal e embaixo esse espaço é fechado pela junção daquelas duas faces renais anteriores e posterior, ou dos planos retromesentérico e retrorenal, formando o chamado plano interfacial combinado, que se comunica com a cavidade pélvica. É o que nós vemos aqui na imagem em perfil da tomografia, né? Na frente o plano retromesentérico espessado, tem líquido ali, isso não é normal, e o plano retrorenal atrás também espessado por algum processo inflamatório. Em cima, aquela seta aponta os limites, né, do plano do espaço perirrenal com o diafragma. E embaixo, a gente nota a convergência do plano retromesentérico e retrorenal num plano interfacial combinado,
É um plano único que se comunica com a cavidade pélvica. Tanto é que a gente está vendo o ilíaco ali embaixo, olha. Essas são 3 imagens de um caso de um paciente do hospital, um paciente que tinha um quadro de pancreatite aguda. Lembrar que o pâncreas é um órgão que se localiza no espaço pararrenal anterior. Então, naquela imagem à esquerda, mais lá no alto, as setas vermelhas apontam, olha, o pâncreas aumentado de tamanho, muito edemaciado, com muita coleção em volta, que aumenta o volume desse órgão, né? Atrás do pâncreas, a gente nota ali o espaço perirenal do lado direito e esquerdo com os dois órgãos, né, com os 2 rins. Na imagem à esquerda embaixo, a gente nota ali, olha, os espaços perirenais e à esquerda, apontado pela seta, a gente tem uma coleção líquida localizada no espaço pararrenal anterior. E notem que essa coleção ela fica estática ali, presa ali, já que existe aquela face renal anterior ou a face de Gerota que separa esse espaço pararrenal anterior do espaço perirenal. Professor, essa coleção vai ficar parada aí? Eventualmente não. Eventualmente ela vai disseminar-se por aqueles planos que nós comentamos anteriormente, e o plano mais perto da coleção seria o plano retromesentérico e pode chegar até outras regiões do retroperitônio. Essa imagem grande é uma imagem em perfil obliquado, em que eu vejo ali, olha, apontado pelas setas, aquela coleção pararrenal anterior. Atrás da coleção a gente vê o espaço perirenal com a face renal anterior e a face renal posterior. E notem que esse espaço perirenal é fechado em cima ali, olha, pela junção dessas 2 faces com a face do diafragma. Essa é uma imagem de um outro paciente que tinha um quadro de pancreatite. Notem que é uma imagem de frente no plano coronal, em que eu tenho, olha, desenhadas as fáscias perirenais ali, tanto do lado direito como mais bem visível do lado esquerdo, né? Então o processo inflamatório se disseminou para as fáscias perirenais e possibilitou que eu as visse espessadas nessa imagem de tomografia. Um outro paciente, um outro quadro de pancreatite, né, que é uma doença clássica para a gente poder estudar esses planos de referência do retroperitônio. Do lado esquerdo, a cabeça de seta, ela mostra, olha, aquele plano retromesentérico espessado, né? Então, o problema, na verdade, é no espaço pararrenal anterior. Só que o líquido, ele já se disseminou, olha, para esse plano retromesentérico. E olha como é que ele atravessa a linha média. Ele comunica o lado esquerdo com o lado direito. Do lado direito e à esquerda também, mas à direita, por exemplo, você tem uma seta que aponta uma pequena coleção atrás ali do cólon direito, no espaço pararrenal anterior. E ali do lado esquerdo, a gente nota aquele aspecto da trifurcação, isto é, aquela face lateroconal espessada e também o espessamento dos planos retromesentérico e retrorenal, né? Então existe uma área de líquido de espessamento daquela trifurcação da face lateroconal ou do plano lateroconal com os planos retromesentérico e retrorenal, mostrando a disseminação daquele processo lá na frente, que acontece no pâncreas, para essa região mais posterior do plano retrorenal. O lado direito mostra um corte mais para baixo, mais em direção à pelve, mais inferior. Eu noto ali o pâncreas, que é aquela imagem no meio, impregnada pelo meio de contraste, e tem um borramento em torno da gordura peripancreática. A gente nota uma coleção apontada na seta, olha, no espaço pararrenal anterior do lado direito, e no lado esquerdo a mesma coisa, né? Tem um líquido ali, olha, uma área de espessamento que borra a margem daquele plano retromesentérico e retrorenal e também na fáscia lateroconal. Esse preto que se encontra ali no meio do lado esquerdo, na verdade, é a gordura, que tem uma densidade baixa na tomografia, é a gordura perirenal que se encontra ali. Outras imagens de tomografia, eu não lembro agora se era um paciente com pancreatite, mas muito provavelmente devia ser, e a gente nota ali, olha, naquela imagem do alto à direita, aquela seta grossa,
apontando o espessamento daquele plano retromesentérico e a cabeça de seta apontando o espessamento do plano retrorenal. E do lado, a gente tem o líquido correndo em direção ao plano lateroconal. É a imagem lá da direita no alto. Embaixo, a gente nota que existe só uma área espessada na seta curva, né? Ali é exatamente o início daquele plano interfacial combinado. Então, a imagem direita no alto é uma imagem mais acima e a imagem direita embaixo é uma imagem mais inferior. Então, aquela seta curva da imagem mais inferior, ela está mostrando já o plano interfacial combinado, que é a junção daqueles dois planos que eu vejo em cima, o retrorenal e o retromesentérico. Esse desenho esquemático em cima dessa tomografia, desse corte tomográfico do lado esquerdo, mostra ali, olha, apontado exatamente aquele plano interfacial combinado, né? Então, conforme você vai descendo abaixo das lojas renais, as duas fáscias elas se juntam e formam esse plano interfacial combinado que se comunica com a pelve. Ali a seta aponta uma grande coleção justamente naquele plano retrorenal, onde você tem a face renal posterior. Então, vê aqui o rim esquerdo no meio, aquele preto da gordura perirenal, e por trás, aquele plano retrorenal, onde eu tenho a face renal posterior. Essa aqui é uma imagem de um grande aneurisma de aorta, que a gente vê ali bem do lado esquerdo, naquela imagem esquerda, aquela bola branca, né, com o hematoma em volta. Aquilo é um grande aneurisma de aorta que se rompeu, né, que tinha uma perfuração. E o líquido, como ele escapa, na verdade ele vai escapar para o compartimento retroperitoneal, já que a aorta e a veia cava inferior são grandes vasos do compartimento retroperitoneal. E quando vaza esse líquido, ele se dissemina para os diversos compartimentos do retroperitônio. Na imagem esquerda, a gente observa a seta apontando, olha, o espaço pararenal do lado direito, desculpa. E do lado esquerdo, nessa imagem esquerda, a gente nota, olha, extravasamento do meio de contraste e grande área de edema e líquido no espaço perirenal direito, com o espessamento da fáscia pararenal anterior e também posterior. Essa imagem do lado direito é uma imagem já da pelve. A gente nota, olha, aquele contraste, a impregnação do meio de contraste, que é aquela área branca com asterisco, justamente ali na porção retroperitoneal do início da cavidade pélvica, né? Onde você tem a comunicação do retroperitônio perirenal por meio daquele plano interfacial combinado. Então você vê que o processo, no caso hemorrágico, o hematoma, ele vem descendo em direção à pelve por meio daquele plano interfacial combinado. É uma das maneiras. Lembrar também que o espaço pararenal anterior e o espaço pararenal posterior, eles também têm comunicação com a cavidade pélvica. Então, por meio dos três espaços, eu posso ter a disseminação para a cavidade pélvica. Esse aqui é um outro caso, uma imagem de ultrassonografia. Do lado direito é um plano sagital, do lado esquerdo é um plano transversal, e as setas brancas apontam, olha, para uma área escura, hipoecóica, que molda o contorno do rim, que se encontra ali no meio. Então, isso aqui era um paciente que tinha uma história de traumatismo de moto. Isso é muito comum, o atendimento dessa eventualidade na emergência. Ele fez um trauma com queda e choque direto da região, da região lombar contra o chão. Tinha um hematoma no exame físico e no exame de radiologia, no ultrassom inicial, ele já mostrava uma coleção em torno do rim do lado direito. Ele foi para a tomografia e na tomografia, olha, começando aqui pela direita, a gente nota o rim do lado direito e uma grande coleção hemorrágica em torno, né? Então você tem a ocupação da gordura perirenal pelo líquido, pelo hematoma consequente ao trauma. E à frente dessa gordura perirenal, eu tenho o espessamento daquela fáscia pararenal anterior, da fáscia de Gerota, em virtude da hemorragia. Na imagem direita embaixo,
é uma imagem no plano coronal. A gente nota aquela loja renal, aquela gordura perirenal ocupada por aquela região de hematoma. A imagem do meio é um plano coronal também, no nível desculpa, essa imagem embaixo à direita é um plano sagital, na verdade. É um plano sagital em que eu tenho ocupação do espaço perirenal. A imagem do meio é um plano coronal amplo, mostrando ali a loja renal do lado direito e aquela coleção em volta do rim, tá? O importante aqui, quando você tem um trauma renal com a formação de uma coleção em volta do rim, é dizer se essa coleção se encontra abaixo da cápsula do rim ou se encontra fora da cápsula do rim, se ela é intracapsular ou extracapsular. A gente vai ver a diferença nesse caso mais à frente. À esquerda, no alto, eu tenho a loja renal direita, o rim está impregnado ali, em volta, aquele hematoma que borra a gordura perirenal do lado direito. Tem também espessamento do plano retromesentérico ou da face renal anterior e líquido naquele espaço pararenal anterior. Você observa como é que o hematoma ele dissemina para dentro do espaço pararenal anterior por meio daquele plano retromesentérico. Na imagem esquerda embaixo, eu noto o rim opacificado pelo meio de contraste e a seta apontando um volumoso hematoma subcapsular. Voltando para essa imagem coronal do lado do meio, aliás, a gente nota, olha, nesse esquema, nesse desenho esquemático, a linha vermelha delimitando o rim, a linha azul é exatamente a delimitação da cápsula renal e a linha verde é uma linha que passa tangenciando as fáscias renais, a anterior e a posterior. Então essa coleção era uma coleção subcapsular, né? E isso eu consigo ter uma certeza porque eu consigo ver aquela linha verde espessada que é a fáscia renal anterior e posterior, ou as fáscias perirenais. Notem também que entre aquela linha verde e a linha azul, eu tenho umas septações, que são aqueles septos de Kunin, que eu mostrei no desenho bem lá para frente, bem lá no início da aula, que comunicam essa região da cápsula com a fáscia perirenal. Então, aqui mais uma vez um desenho esquemático mostrando o espaço perirenal, o rim no meio, tem uma área em crescente em volta do rim, também pintada em vermelho, que seria a cápsula, e essa cápsula ela se comunica com as fáscias renais, ou melhor, perirenais, por meio dos septos, onde tem a seta saindo, que são os septos de Kunin. Então é isso que está acontecendo naquela imagem anterior do trauma do motociclista. É uma outra imagem do espaço perirenal. Essas traves pretas são os septos de Kunin. Observem que eles têm trajetos variados, podem comunicar uma fáscia perirenal com a outra, pode comunicar a cápsula com a fáscia perirenal, pode comunicar somente áreas da cápsula renal, como mostrado pelaquela seta lá embaixo, né? A gente nota que o septo está vindo de um ponto do rim a outro, então tem os trajetos mais variados possíveis. Notem também que no espaço perirenal, na gordura perirenal, eu tenho artérias, veias e linfáticos. Então, processos tumorais do retroperitônio ou do rim, eles podem se disseminar para outros compartimentos utilizando esses linfáticos da gordura perirenal. Aqui uma imagem do plano transversal, apenas para mostrar ali apontado pelas setinhas pequenas, aquele septo de Kunin, né? Só que esse ligando um ponto do rim ao outro, um ponto ali da próxima cápsula do outro, né? Esse é um outro caso, é uma imagem de frente no plano coronal e as setas brancas apontam um pâncreas aumentado, é uma pancreatite. Em volta dele a gente nota uma indefinição daquela gordura, da gordura preta peripancreática. É exatamente o processo inflamatório, o edema peripancreático que acontece quando você tem esses quadros intensos, né, de acometimento do pâncreas. São 4 imagens de um outro doente com pancreatite. Do lado direito, lá no alto, as setas apontam, olha, aquele halo meio cinza, escuro, que seria o edema em torno da região do pâncreas. Embaixo, à direita, a mesma coisa, só que em torno da cauda do pâncreas, eu vejo também aquele halo escuro, que é o edema.
À esquerda, lá no alto, eu tenho uma imagem panorâmica pegando boa parte do corpo e parte da cabeça do pâncreas, mostrando o edema no espaço perirenal, em virtude do processo inflamatório. E lá embaixo, à esquerda, uma imagem transversa de ultrassom, correspondente à imagem de cima da tomografia, as setas brancas apontando a loja pancreática, o próprio pâncreas, e as setas vermelhas, aquela lâmina escura, preta, é exatamente o líquido peripancreático, que dá esse aspecto de edema na tomografia, como nós vemos aí. Olha, uma outra imagem daquele retroperitônio pararenal anterior, mostrando o pâncreas em P, todo heterogêneo, é um processo de pancreatite, e em volta dele o contorno é todo borrado, né, pelo processo inflamatório, e aquele D é, na verdade, o duodeno. O duodeno, como eu falei anteriormente, da segunda à quarta porção, ele é retroperitoneal. Então, aquele encaixe da cabeça no duodeno, da segunda à quarta porção do duodeno, é um trajeto retroperitoneal, como visto aqui, por exemplo. Isso é uma imagem antiga de um exame que se fazia, chamado seriografia de esôfago, estômago, duodeno. O paciente tomava bário pela boca e era sequencialmente radiografado. Então, esse órgão grande que eu tenho aí é o estômago. Ali o número 1 aponta a primeira porção do duodeno, que é o chamado bulbo duodenal. Ele tem um aspecto em vela. E o 2, 3 e 4 são a segunda, terceira e quarta porções duodenais. Então, esse 2, 3 e 4 são segmentos retroperitoneais do duodeno. E a cabeça do pâncreas se encaixa exatamente ali no meio desse C, né? Então, aquela imagem anterior que a gente vê, olha, da cabeça do pâncreas perto do dedo do duodeno, é exatamente isso aqui que a gente vê na radiografia, na seriografia. A cabeça do pâncreas encaixada ali junto a esse 2, 3 e 4, que são as porções retroperitoneais do duodeno. Uma outra imagem, a gente tem um pâncreas heterogêneo, em P, ali a cabeça, e notem ali aquele líquido no espaço pararenal anterior, que é delimitado pela fáscia renal anterior. Observem também que o líquido ele se acumula ali por trás do cólon do lado esquerdo, onde tem aquele Czinho, já que a parte descendente do cólon ela é retroperitoneal, então ela está em contato com esse líquido do retroperitônio. A mesma coisa do lado direito, onde eu tenho aquela alça maior com o C, aquele é o cólon ascendente, e nota que tem um espessamento ali por trás do cólon ascendente. Tem um líquido, é exatamente o líquido pararenal anterior, já que esse segmento ascendente do cólon, que faz parte do espaço pararenal anterior, também é retroperitoneal. Então, eu tenho exemplos aí de órgãos do espaço pararenal anterior, do espaço retroperitoneal pararenal anterior, quais sejam o pâncreas e o cólon ascendente e o cólon descendente. Os três fazem parte do pararenal anterior. Imagens de ressonância magnética, do lado esquerdo é um plano coronal, do lado direito é um plano axial, as setas brancas apontando o pâncreas com volumosas áreas de necrose no interior, né? Então, aquelas áreas escuras de sinal baixo é exatamente a necrose do pâncreas, um processo muito grave, muito intenso de necrose do pâncreas por pancreatite. Aqui é um caso interessante, a direita é um corte mais alto do que a esquerda. A esquerda é um corte pélvico bem baixo e a direita é um corte ali no nível das porções inferiores do rim direito e rim esquerdo. Então a gente nota, por exemplo, do lado direito, naquela imagem à esquerda, o espessamento daquela fáscia que desce em direção à cavidade pélvica, né, que seria basicamente o início, seria aquela região pararenal posterior, ocupada por líquido. Eu tenho desenho ali à esquerda, naquela imagem da esquerda, da fáscia renal posterior e da fáscia renal anterior. No lado esquerdo daquela imagem, à esquerda, eu tenho o rim parcialmente visibilizado, a gordura perirenal, ali com uma estrela no meio, aqueles septos de Kunin espessados em virtude do processo inflamatório. Em cima, aquelas imagens tipo um diamante branco, é exatamente o plano retromesentérico anterior. E atrás eu tenho o espessamento do plano retrorrenal,
e aquelas imagens de cabeça de seta preta apontando o espessamento do plano láteroconal. Quando você desce e olha essa imagem do lado direito, a gente nota no meio dessa imagem a bexiga, parcialmente opacificada, e aquelas duas setas curvas do lado da bexiga são áreas de líquido na pelve que desceram lá de cima daquele espaço perirenal. E aquela seta preta que está apontando ali atrás, naquela região mais posterior, é a região pré-sacral, também é outro espaço pélvico de comunicação com o espaço perirenal, com o retroperitônio. Então, um doente que tinha um processo inflamatório do retroperitônio, com espessamento de diversas faces, diversos planos, e também a disseminação desse líquido para a cavidade pélvica. Mesma coisa aqui, vindo da esquerda para a direita, eu tenho aí a loja renal do lado esquerdo, a seta branca, desculpa, aquela imagem branca em diamante apontando o plano retromesentérico, atrás o plano retrorenal espessado e do lado a cabeça de seta na imagem esquerda mostrando o plano láteroconal. Né? Nada demais, espessamento das faces e dos planos retroperitoneais. Aí eu venho descendo, lá em direção à pelve. Na imagem no meio, eu já não vejo o rim. Eu vejo aquela área escura, que é a gordura perirenal. Ainda vejo espessado o plano retromesentérico na frente, o plano retrorenal atrás e a cabeça de seta apontando parte do plano láteroconal. Aí eles se juntaram, lembra que aquela face renal anterior e posterior se juntam em direção à pelve, e essa imagem que aparece do lado direito já é o plano interfacial combinado, né? Então ali eu não tenho face renal anterior e posterior, elas já se juntaram e eu vejo uma linha só espessada que é o plano interfacial combinado do lado direito. Um outro doente com quadro de pancreatite, a imagem do ultrassom mostra os cálculos biliares, os cálculos de vesícula. É sempre importante você realizar o ultrassom nesse doente que tem pancreatite, porque muitas vezes a causa da pancreatite é um cálculo impactado lá embaixo, na região que faz a drenagem do ducto pancreático principal. Então, o ultrassom, na verdade, não serve para definir a pancreatite, mas serve para dizer se tem cálculo de via biliar ou não. Na imagem tomográfica, à esquerda, lá no alto, a seta aponta, olha, o espessamento daquele plano retromesentérico. E do lado direito, essa imagem maior, eu tenho a cauda do pâncreas, isto é, espaço pararrenal anterior, do lado esquerdo, e aquele borramento discreto da gordura em torno da cauda do pâncreas. É uma pancreatite leve, né? Ela só tem o borramento da gordura peripancreática e um discreto espessamento ali do plano retromesentérico anterior. Não é como aqueles casos precedentes que eu mostrei, que tinha já migração da coleção para a pelve e outros locais. Essa é uma pancreatite mais leve. A mesma coisa aqui. A gente nota ali do lado esquerdo o pâncreas mal definido, com borramento de gordura, um pouco edemaciado. A seta no lado esquerdo mostrando uma pequena coleção no espaço pararrenal anterior, atrás ali do cólon descendente. E na imagem direita, a mesma coisa, né? Aquele líquido depositado, mostrado por aquelas duas setas no espaço pararrenal anterior, e o discreto espessamento do plano retromesentérico do lado esquerdo, né? É uma pancreatite leve também. Esse caso já não. A imagem no meio, observem que as setas apontam, olha, uma coleção que desce lá de cima do abdômen e vem em direção à pelve, tanto do lado direito como esquerdo. Então essa imagem do meio é o plano coronal, mostrando umas coleções que descem, olha, em direção à pelve. São coleções retroperitoneais que migram em direção à pelve por aquelas vias de disseminação que eu comentei agora há pouco, né? Uma delas é aquele espaço perirenal, a junção daquelas duas faces, a renal anterior e posterior. Do lado direito, essa imagem única, mostrando uma grande coleção, né, ocupando o espaço pararrenal anterior. Do lado esquerdo, a imagem no alto, mostrando aquelas coleções volumosas do espaço pararrenal anterior e um pouquinho de espessamento ali daquela face laterogonal, naquela seta que aponta ali do lado, na imagem superior esquerda. Na imagem inferior esquerda, a mesma coisa. Olha o espaço pararrenal anterior, onde fica o pâncreas,
totalmente borrado ali a gordura, em virtude do processo inflamatório, e a seta de baixo mostrando ali, olha, por trás do cólon descendente, também um certo espessamento com indefinição ali do plano retromesentérico, né, com outros sinais de disseminação do processo inflamatório. Esse é um caso diferente. Ali na imagem tomográfica, apontada pelas cabeças de seta, eu tenho, observe, uma proliferação do tecido gorduroso perirenal. E do lado à direita, a peça mostra exatamente um lipossarcoma, né? É um tumor de retroperitônio, tumor muito agressivo, que é composto por tecido gorduroso, e a gente vê isso ali naquela tomografia à esquerda, o espaço perirenal aumentado em virtude da proliferação desse tecido gorduroso. Quando a gente avalia essas massas de retroperitônio, duas coisas são importantes. Primeiro, saber se está realmente no retroperitônio. E segundo, saber se a massa ela tem origem em algum órgão do retroperitônio ou se ela é primária do espaço retroperitoneal. E a gente utiliza alguns sinais para poder fazer essa diferenciação. Um dos sinais que me dizem que a massa ela é da cavidade retroperitoneal e não peritoneal, por exemplo, é o sinal da aorta flutuante, que a gente vai ver aqui. Então aqui eu tenho aí o sinal da aorta flutuante, que evidencia uma massa localizada no compartimento retroperitoneal. E isso é evidenciado porque a aorta, apontada pela seta branca, ela se encontra rechaçada anteriormente por aquela volumosa massa hipodensa ali que eu vejo do lado direito, né? Então a aorta em vermelho, a massa ali achurada em laranja, empurrando a aorta. Se ela está empurrando um órgão retroperitoneal, ela só pode estar localizada no compartimento retroperitoneal. Outra questão é se a massa se encontra num órgão do retroperitônio ou no espaço retroperitoneal, se ela é primária do espaço ou se ela se origina em algum órgão. Nesse caso aqui, ela se origina na cauda do pâncreas. Observem que o parênquima da cauda do pâncreas abraça a massa, né? Então, a interface entre a massa e o parênquima faz um ângulo agudo em virtude do fato dessa massa se originar dentro do pâncreas e o parênquima abraçar a própria massa. Coisa que não acontece aqui, por exemplo, com o rim. Esse rim do lado esquerdo, no córtex sagital, notem que a massa ela comprime por fora o rim do lado esquerdo. Olha a interface que existe entre a massa e o rim esquerdo. Não tem nada abraçando essa massa. A massa, na verdade, ela surge do espaço retroperitoneal e comprime externamente esse rim. Mais ou menos parecido com aquilo que estava acontecendo com aquela aorta, né? É uma massa do espaço comprimindo um órgão retroperitoneal. Outro macete interessante é que, quando o órgão é muito pequeno, como acontece com o rim, toda vez que eu tenho uma massa e não consigo visualizar o órgão, possivelmente essa massa surgiu no próprio órgão, né? Eu não sei se esse sinal é 100% confiável, ele é descrito, mas ele é chamado de sinal do órgão invisível, quando você não consegue visualizar o órgão e só visualiza a massa, como está acontecendo ali do lado esquerdo. Eu vejo o rim direito, não vejo o rim esquerdo. Teoricamente, a massa surgiu do próprio órgão. Outro sinal de que a massa ela é retroperitoneal, né? Notem que aquela massa ali do lado esquerdo, ela está jogando o rim lá para frente, né? É uma massa pararenal posterior e perirenal que está rechaçando o rim lá para frente. Então, é uma massa de retroperitônio, de origem retroperitoneal. Bem, na aula de hoje, que é uma aula assim, bastante complexa, eu procurei mostrar quais são as divisões clássicas de Morton Myers dos compartimentos retroperitoneais, quais são os planos de disseminação dos processos inflamatórios e neoplásicos que acontecem na cavidade retroperitoneal. Exemplifiquei com várias imagens de tomografia, principalmente as vias de disseminação do retroperitônio, como é que um processo localizado num espaço ele pode se disseminar para outro, e procurei dar algumas características das massas de retroperitônio, se elas pertencem realmente ao retroperitônio,
e se elas possivelmente elas têm origem num órgão do reto peritônio, como o rim ou o pâncreas, ou da cavidade retroperitoneal propriamente dita.